Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bispo Flori, sou líder e fundador da Igreja Palavra Viva Church, né? A gente nasceu em 1998 aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Numa comunidade do Morro do Horácio, e a gente cresceu, graças a Deus, por alguns lugares do mundo. Mas eu tenho aqui na minha frente o Digão, né? Que é o pastor Digão, porque aí, te chamar de Rodrigo Aldeia, ninguém me conhece, ninguém sabe quem é. O pastor Digão, ele é líder da Bola de Neve, que hoje é uma igreja relevante no mundo todo. Vocês estão com quantas igrejas hoje, mais ou menos? No Brasil, média de 600, né, bispo? E fora do Brasil, umas 50 em média. Assim. Umas 50 em média. Você vê que é uma igreja que cresceu, que rompeu e que deu certo, graças a Deus, né? E nós estamos hoje aqui para nós falar sobre as digitais de Deus na história, né? As digitais, As digitais de Deus na história. Muitas pessoas pensam que tudo que está acontecendo no mundo externo, porque o cristão ele é muito voltado para dentro da igreja, sim, mas ele não olha o mundo externo, né? E ele não entende que Deus é soberano e que ele governa o mundo, sim, e que isso é uma coisa desmiuçada de maneira muito clara no livro de Daniel. E nós estamos para tratar sobre um tema aqui que agora no mês de setembro, no mês de outubro, né? Setembro 25 agora, Dia 25 de setembro termina o ciclo do Shemitah. Que é o conhecido, né, bispo, como ano sabático, por muitos que não conhecem exatamente. O termo mais técnico, né? Exato. E eu gostaria até que você fizesse uma introdução sobre o ano do Shemitah, para que o nosso telespectador aí possa entender do assunto que nós vamos falar. Do que é o Shemitah, né? O Shemitah ele é um tema bíblico bastante relevante, ele está presente em praticamente a história do povo de Deus, não só no Antigo como no Novo Testamento, e fala desse ano do descanso que Deus instituiu. Mas como o apóstolo Paulo falou que o Antigo Testamento são sombras, então tudo que a gente vê no Antigo Testamento, na verdade, tem um princípio, tem um propósito, tem um destino ali profético inserido nele. E esse ano do descanso também. De 7 em 7 anos, Deus falou que 6 anos o homem trabalharia e no 7º descansaria. Esse 7º ano de descanso, o povo parava de fazer tudo, não plantava, só colhia para sobreviver, mas não podia vender, não podia fazer negócio e assim por diante. Ali você olha e acha, que legal, né? Deus dá um descanso para o povo de 7 em 7 anos, mas na verdade é mais profundo do que isso, porque descansar ali, Deus estava querendo trazer o homem a restaurar seu descanso nele, em Deus, restaurar a sua fé, restaurar a sua esperança em Deus, ver se de alguma maneira o coração daquele povo se afastou de Deus. Então Deus instituiu isso para o homem meditar, para o homem entender, porque quando você é colocado numa posição como essa, que Deus determinou, descanse a terra, não plante, eles mesmos, a Bíblia nos diz, e nós vamos comer o quê? Nós vamos viver do quê? E aí começa o próprio homem a questionar e entrar, ver se a fé dele ainda está boa, se a palavra de Deus está boa e se o relacionamento dele com Deus está bom. Então, de ciclo em ciclo, a nossa alma, o homem quer se colocar no lugar, no centro que é Deus, em vez de descansar em fé, em vez de descansar em confiança, em confiar em Deus. Então, na verdade, ali eu vejo que o Shemitah, esse ciclo de 7 em 7 anos que acontece na história e na história bíblica, mas como o bispo disse, na digital de Deus na história atual também, é mais para que Deus possa mostrar que ele sempre é soberano, é o dono de tudo, ele está no centro de tudo, ele controla tudo, e quando o homem acha que tem o controle de alguma coisa, Deus começa a mexer as peças, né? A palavra Shemitah, além de soltar, libertar, largar, significa subir ou descer. Então, também aí tem um significado importantíssimo, porque de ciclo em ciclo Deus vai fazer esse jogo aí, vai mexer essas peças aí nesse jogo e vai subir ou descer, né? As pessoas. Nesse período que a gente vive, pastor Digão, ele é um período conturbado, né? E bastante complexo para o mundo todo, sim, né? A gente vê várias danças de cadeira, porque o Shemitah, ele atinge o campo espiritual, ele atinge o campo econômico, né? Sim. E ele atinge também o campo do poder, que é
o Geopolítico, geopolítico, né? Você tem me deu um pré-histórico muito interessante sobre o que aconteceu no Brasil, Sim. né? Em anos exatamente que caíram o ano do Shemitah, Sim. né? Em que concluiu, ali houve uma mudança radical na visão geopolítica, no sistema no Brasil de governo, né, de pessoas, etc. E eu gostaria que tu a gente aproveitasse esse momento para que as pessoas vejam que isso aqui não é apenas um misticismo ou querendo trazer o Velho Testamento para o Novo, não. Mas que há um princípio, de fato, de ciclo que Deus começa a mexer e começa a mudar as peças, como você acabou de falar. É isso. Vamos entender aqui, deixa eu pontuar as perguntas que o bispo me fez. O descanso começa em Gênesis, né? Deus Exato. faz em 6 dias a criação e no 7º ele descansa. E não existia nada de lei, nada disso, porque as pessoas confundem um pouco. Então, na verdade, ali Deus criou um princípio espiritual da criação e no 7º dia descansando, né? Sendo que, né, bispo? Deus criou o homem no 6º dia, final ali do 6º dia, foi a última criação dele, e deu uma lista para ele fazer: governe, multiplique, administre, coloque nome em tudo. Deu uma lista de trabalho para ele fazer. E quando ele foi pegar a lista para trabalhar, virou o dia, descansa. Então isso também tem um princípio interessante que muitos de nós trabalhamos e depois vamos descansar, né? Exato. Do trabalho. Mas Deus fala pra gente descansar nele primeiro, porque quando a gente for trabalhar, a gente vai ser muito mais produtivo. A gente vai estar muito mais eficaz. O agente multiplicador que conta na palavra de Deus vai estar sobre nós. Então a mudança disso é interessante. Então desde lá de Gênesis. E em Apocalipse também fala do milênio, que é o 7º de descanso, que a humanidade vai entrar na volta de Jesus, né? Então, na verdade, não é só a questão do Antigo Testamento. O Shemitah, eu comecei a me aprofundar nele há uns 8 anos atrás, e eu pesquisando na palavra de Deus, eu consegui entender na palavra de Deus que ele trabalha 3 áreas. Toda vez que teve a mudança de ciclo, 3 áreas foram trabalhadas. Como o bispo já disse aqui, né? Espiritualidade, finanças e autoridade, governo, geopolítica. Então, essas 3 áreas sempre estiveram presentes nessa transição do Shemitah. E quando você vai estudando a história bíblica, você fica assustado de ver como de 7 em 7 anos Deus vem na Terra para ver o que está acontecendo e ali pôr em ordem ali aquela situação, né? Estudando a história mundial também você se assusta, atual, né? Mais atual. Exato. Mas a do Brasil é impressionante como que também o Brasil foi transitado em ciclos, né? Então, e aí você consegue observar a digital de Deus, né? Na história, nosso país, nossa nação. E você acreditando ou não, conhecendo ou não do princípio, entendendo ou não, isso com certeza influenciou a tua vida. Então, o Brasil, eu dei uma estudada num ano que foi 1889, um ano muito importante para nossa nação. Existem livros de história muito bons sobre isso. E 1889 foi um ano onde o Brasil deixou de ser monarquia e virou república, né? Então já teve uma mudança governamental de geopolítica absurda na nossa nação. Também nesse ano, que era um ano de Shemitah, era um ano de descanso, ele também foi proclamado a liberdade de culto no nosso país, que não podia ter outros tipos de culto em nosso país, né? A não ser a religião oficial do Brasil na época. Então hoje nós estamos aqui, temos igrejas, cultuamos em liberdade a Cristo, porque um dia, num Shemitah, numa transição de ciclo, na espiritualidade, que é uma das áreas que trabalha, Deus disse: Brasil, estou liberando vocês para cultuar o único Deus, Deus vivo, então vai. Então, mais ou menos isso que Deus estava querendo fazer ali. E também vimos, por exemplo, no Shemitah, Êxodo e Levítico, também 25, 26, fala sobre você quando 6 anos, se tiver um escravo nas tuas terras, no 7º ano você tinha que soltar ele, de graça, liberar ele. Então, no 7º ano era a questão de libertar os escravos, né? Não deixar escravos no seu ambiente, para que aquela pessoa tivesse esperança novamente, pudesse ter uma nova chance. E também nesse período de Shemitah, nessa época de 1889, foi assinada a Lei Áurea no Brasil.
que é a lei da libertação dos escravos. Então você vê como só um ciclo, um período, um ano da nossa nação, como que acontece tudo isso, né? E aí as pessoas podem perguntar, mas por que Deus não pode fazer isso a qualquer momento? Pode. Só que Deus é longâmino, e é o ciclo de 7, é um ciclo perfeito, é o ciclo de Deus, e ele espera que o homem mude a sua postura nesse ciclo, para que ele possa continuar fazendo os seus propósitos com ele. Se o homem não entende, se ele não quer, se ele não entende, na verdade, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, acha que ele pode alguma coisa, que ele tem alguma coisa, que ele consegue ter posse de alguma coisa, então Deus vem alinhando tudo isso aí. Então o nosso país viveu essa mudança drástica aí, né, desse ciclo aí. Então, se você vê a Getúlio Vargas, a história de Getúlio Vargas no nosso país também, ele nasceu num Shemitah, ele assumiu o governo do Brasil no Shemitah, implantou o Estado Novo no Shemitah e morreu no ano de Shemitah. Então você vê que, né? Aí você vê, hoje a moeda que temos no nosso bolso é o real, né? É o real. Hoje tá até crescendo bastante nesse ciclo aqui, por causa das crises mundiais, o real tá, né, nas suas limitações, mas está crescendo, e nós vemos que em 1994, que foi um ano de Shemitah, foi instaurado o Plano Real na questão econômica, né? Exato. Então você vê como a digital de Deus está na história brasileira, mas mundial, assustadoramente, né? E você vê como que, por mais que você não entenda sobre isso, mas se você vê os dados históricos, você não tem como negar de que tem alguém. Se você não é crente, se você não crê em nada disso, que tem alguém que está trabalhando. Tem alguém jogando esse jogo aí, né? Exatamente. E são coisas que são comprovadas pela história, não é? Nós não estamos aqui... A Bíblia, ela é o nosso fundamento, mas ela fundamenta também a história, né? É isso que é o mais importante, porque ela faz tipo, eu vejo que Deus está sempre no backstage, sempre ali como soberano, fazendo as coisas acontecer. E no mundo complexo de hoje, né? Tu também tem uma visão da história mundial dos anos que aconteceram fatos históricos e que marcaram a humanidade para sempre, porque é incrível, porque nesse período de Shemitah que a gente está tendo, veio o coronavírus, né? Que mudou o mundo, mudou para uma nova... como todo mundo diz, um novo normal, né? Sim, e veio coisas que ninguém esperava. Eu acredito, dos anos que eu vivo, né? Foi o pior 7 anos que eu já vi acontecer na minha vida, né? Então, nesse conceito hoje de mundo, como é que você vê todo esse movimento de guerra da Rússia tomando a Ucrânia, né? A mudança de governo na América, revogação agora do Biden sobre a lei do aborto. Como é que você vê essas mudanças todas que, de repente, estão começando a brotar no mundo todo? A questão por exemplo, a questão do aborto dos Estados Unidos, que agora, num ano de Shemitah, eles revogaram, né? Mas ela começou em 1973, então faz 49 anos, ou seja, 7 Shemitahs atrás, exatos, sem tirar e nem pôr, foi estabelecido o aborto nos Estados Unidos. Foi nesse ano que os Estados Unidos perdem a guerra no Vietnã e começou uma derrocada até aquele momento, os Estados Unidos estava crescendo ano a ano, exponencialmente na questão financeira também. Mas quando você mexe com a vida, tudo que afeta a vida, Deus, na Bíblia diz que ele defende os mais fracos, né? O órfão, a viúva, as crianças. Exato. Então Deus entra no jogo e aí começam os problemas. Então você vê que 1973, né? Então você vê que foi estabelecido em todo o território americano ao aborto, mas agora, num outro Shemitah, voltar atrás, mais 49 anos depois, né? Praticamente quase um jubileu depois, que é totalmente ligado ao Shemitah, né? Não tem nada novo debaixo do céu, bispo. Isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque lá no texto que fala sobre o descanso da terra, se o homem entendesse o princípio por trás do descanso, da confiança em Deus, de andar por fé, para ver como está a nossa fé, para tirar os ídolos dos nossos corações e assim por diante,
Você vê que também o contrário está lá em Levítico 25 e 26, o texto que mais fala sobre esse princípio do descanso, que se eu não fizesse isso, se eu não descansasse a terra, se eu confiasse na minha própria força, se eu confiasse no meu próprio dinheiro, no meu poder, e fizesse da minha espiritualidade ídolos, é bem interessante isso, que a gente acha que idolatria, o ídolo é somente umas imagens, né? Mas a maneira como você conduz a tua espiritualidade pode transformar num ídolo também. Então ali diz que se o homem andasse por esse caminho, 3 coisas viriam sobre ele: praga, fome e guerra. Então, crises, né, financeiras, guerras e pragas. Pragas são o que a gente viveu. Então, quando a gente começou a ver a praga, quando a gente começou a ver crises e guerra juntas, no mesmo cenário, é nada novo debaixo do sol. É só quem tem o entendimento bíblico sabe que Deus está falando ali. Opa, chegou o tempo do descanso e o homem não está entendendo a importância de se voltar a Deus, né? De voltar o seu coração em arrependimento a Deus, entender que Ele é o centro de tudo. Então, nós vemos que a história vai nos mostrando isso, né? A história atual, por exemplo, americana, nós vemos ali um exemplo clássico disso é o World Trade Center, né? A construção do World Trade Center. Ali nós vemos que ele foi idealizado a ser realizado no ano de Shemitah. Ele começou a ser construído, né, no ano de Shemitah, demorou 7 anos para construir e foi entregue no outro ano de Shemitah. Em 2001 ele cai com um ataque às Torres Gêmeas, que é também um ano de Shemitah. E eles começam a reconstruir o World Trade Center e é entregue em 2014, que também foi um ano de Shemitah. Então você fala, que coisa séria isso, né? Por que tudo isso? Não podia ser um ano depois, um ano antes, mas você vê que a história está ali. E quem que foi que derrubou o World Trade Center? Um grupo chamado Talibã, que foi fundado em 1994, no Afeganistão, que era Shemitah também, em 1994. Eles 7 anos depois de sua fundação, do Talibã, eles derrubam o World Trade Center. Estados Unidos entra no Afeganistão, expulsa eles de lá. Então aí os Estados Unidos fica praticamente quase 21 anos lá, 3 ciclos de Shemitah. E agora nesse Shemitah, né? Praticamente os 3 ciclos de Shemitah. E agora nesse Shemitah desse ano aqui, Biden manda tirar as tropas de urgência, lá aquela confusão que foi, aquela coisa que nós vimos nos noticiários. E o Talibã volta a dominar o Afeganistão. Então você vê que os ciclos vão de 7 em 7 anos vão acontecendo e a história vai sendo escrita e a mão de Deus, a identidade digital de Deus ali, você consegue perceber ela, né? Se a gente falar de crises, que é uma das áreas financeiras, que é uma das áreas que o Shemitah trabalha, as 5 piores crises mundiais, todas elas foram no 7º ano, no ano do descanso. 5 piores quedas da bolsa, as quedas mais bruscas que a bolsa já teve, onde teve gente que perdeu muito dinheiro. Todas elas foram no ano de Shemitah, nesse ciclo de Shemitah, né? Então, para escrever o livro e tratar desses assuntos, eu tive que me aprofundar em alguns temas. Um deles foi na questão econômica. Então, tem alguns livros de economia que pessoas que não... Até um deles até ateu mas ele escreve assim que você pode entender tudo sobre economia, mas se você não entender sobre os ciclos, você vai ruir. Porque ele diz, entre 6 e 7 anos, sempre na história da humanidade ocorreu uma crise nas finanças. Se você não entender que nesse período você tem que saber se movimentar nesse período, você vai ter problema financeiro por não saber se movimentar ali. Um homem que ficou agora, ele teve um livro que foi lançado em 2019, ficou recorde lá no New York Times com o primeiro lá, e ele fala disso, dos ciclos de 6 e 7 anos, pessoas que nem têm a Bíblia, nem têm o conhecimento do princípio, e explicando isso, que vem uma crise, que ela é entre 6 e 7 anos e que eles têm que entender essas crises. Eles têm gráficos, quando você olha o gráfico, tá lá, subiu, aí desceu 7 anos, subiu, desceu 7 anos. Então,
a digital de Deus está espalhada por toda a história, mas não só bíblica, não só a história nossa atual, mas hoje em dia nós somos influenciados por isso, né? Então você vê que as Torres Gêmeas eram um símbolo do poderio econômico americano. A partir do momento que o homem começa a confiar mais no dinheiro do que em Deus, aí tem um problema. O problema não é o dinheiro, né? A gente sabe disso. Mas é o amor ao dinheiro. Então, quando isso acontece, nós vemos que Deus pôs a mão dele, deu chance, deu tempo, profetas de tudo quanto é lado, a gente sabe disso, avisando, mas eles não deram crédito, né? Então, por exemplo, vai me perguntando aí, hein, bispo? Estamos aqui nesse papo aqui, hein? Ó, por exemplo, eu estou indo aqui. A Primeira Guerra Mundial termina no ano de Shemitah. E aí começa a Revolução Russa, bolchevique, muito conhecida, onde o socialismo e outras coisas são implantadas. A gente vê que a Primeira Guerra Mundial começou no ano do Shemitah e terminou em 1945, 7 anos depois, no outro ano do Shemitah, com os aliados desfilando em Berlim, declarando o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, talvez a Terceira Guerra Mundial, que possivelmente venha acontecer aí. Se acontecer a Terceira Guerra Mundial, provavelmente, pode escrever isso aí, vai ser também num ciclo de transição de Shemitah, que é esse ciclo de 7 anos que nós estamos aqui, né? É o que as pessoas hoje têm que entender, né? Inclusive, eu tenho amigos meus que eles são pessoas que trabalham no mundo secular, né? Sim. E eles tiram o ano sabático. Sim. Eles tiram o ano de descanso e eles não têm nenhum entendimento bíblico. Sim. Mas eles entenderam que é necessário realmente ter essas mudanças. E essas mudanças, quer eu ou você ou não queira, ela afeta a igreja. Não tem jeito, né? Dentro da igreja, a gente também sente que houve muitas coisas nesse período todo, né, do ano do Shemitah. Você veja, nesse período de coronavírus, centenas de pastores morreram. Sim. Mudanças radicais de igrejas, mudança... A maneira de fazer a igreja também, né? Maneira de fazer a igreja, exatamente. Como conduzir cultos e transmissões, tudo isso mudou muito, né? Exatamente. Uma mudança muito brusca, né? Ou seja, houve uma mudança radical, porque Deus realmente botou a mão na história. Eu vejo que Deus botou a mão na história para que houvesse uma transformação radical do conceito do que nós estamos vivendo no cotidiano, né? Sim, Agora, o mais importante hoje, Pastor Digão, como hoje você vê na nossa atualidade contextual o drama do Shemitah, que termina agora dia 25 de setembro? Ele começou dia 7 de setembro, o Shemitah, do ano passado. 7 de setembro é aquela data histórica para a nossa nação, onde o povo foi tudo para a rua. Eu acho que vocês recordam aqui que eu já estava falando isso quase que um ano, né? Em estudos, em lives. Mas quando eu dei um mês antes, teve aquela convocatória e todo mundo foi para a rua. O presidente foi para a rua e foi aquela confusão. Então começou 7 de setembro e termina agora 25 de setembro. Então o Shemitah, o período de Shemitah, é um período onde a gente tem que pousar nossa nave, acalmar nosso coração e entender. Igual o Davi falava, Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu acho que não tem, porque é difícil do homem identificar os seus próprios erros. Salmo 19 diz, quem pode encontrar, quem pode saber as suas próprias faltas, né? Ninguém consegue isso. Então no Shemitah, Deus dá oportunidade para mim, para a tua vida, para todos nós, a meditarmos e entender o que é necessário nós termos mudanças para que a gente possa subir no próximo ciclo, fazer parte dos propósitos de Deus no próximo ciclo e ir crescendo de período em período. Então, esse é um momento onde a palavra, por exemplo, arrependimento, e não arrependimento por pecados clássicos da Bíblia, como adulterado, vou me arrepender, mas arrependimento do nosso distanciamento de Cristo, por exemplo, como o centro de tudo. Ele é o centro da minha vida, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da nossa espiritualidade. O culto, por exemplo, é para ele, não tem a ver com o homem, mas aí... se nós tomarmos cuidado, nós vamos ver que a igreja hoje tem entrado muito pelo ambiente do egocentrismo. A igreja é uma igreja egocêntrica. Você vai numa igreja, não gostei muito da palavra, vou embora.
A gente deixou de entender que se Deus quer que você esteja ali ou não, se Deus te pedir para ficar ali por algum propósito. Não, hoje a gente vai porque gosta ou não gosta. E não tem nada a ver com a gente o culto. O culto tem a ver com Deus. Então é um período de voltar a fé, voltar para ver se o nosso coração não está corrompido com valores do eu, valores do método natural do homem fazer as coisas, né? Então, por exemplo, vou citar aqui a Bíblia, tá, Bispo? Vamos aqui no texto bíblico, ó. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um dos maiores impérios que já existiram, num determinado momento da sua vida, a Bíblia diz que ele sai, faz 3 afirmações. Olha o que eu construí. Olha o poderio da minha força. E olha como eu sou capaz. Quando ele falou 3 vezes o eu, a Bíblia diz que perdeu-lhe os sentidos. E ele caiu no chão como um animal. E ele ficou por um período de 7 anos vivendo como um animal. Até que no outro período de 7 anos ele recobrou a consciência e disse: só o Senhor é Deus. Só Ele pode ser digno de adoração. Só o Deus de Daniel. Então você vê que, olha os 7 anos aí. Então você vê quando o homem, quando um governo se exalta, achando que é ele, que ele tem a força, é centrado no eu. O homem começa a focar nele. Então tudo que ele faz em relação, por exemplo, à espiritualidade é para ele, é só para ele. E nós perdemos num ciclo de 7 anos, é um tempo muito longo. Então o que nós estávamos fazendo 7 anos atrás? Então é muito longo e nisso o homem se perde nele mesmo. Seu maior inimigo vai ser ele mesmo. Então o que impede nós crescermos de ciclo em ciclo é o eu, né? Então você vê que José também. José foi vendido escravo, estava lá aconteceu um monte de coisa com ele até ser preso por uma injustiça, mas estava preso. E ele teve o sonho, e interpretou o sonho do copeiro, ali, ali na prisão. E ele diz: quando vocês chegarem lá, avisa que fui eu que tive a revelação. E a Bíblia diz que eles foram, não falaram nada, ele continuou lá por mais 2 anos. Aí o faraó tem o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que nada mais é do que um ciclo bom de 7 anos e um ciclo ruim de 7 anos. As 7 espigas boas, 7 espigas ruins. Então, ciclo bom, ciclo ruim. Ninguém conseguiu interpretar, lembraram de José, foram lá e falaram: é você que sabe interpretar os sonhos? Ele disse: eu não. Isso não está em mim, isso está no Senhor, que Ele é que revela o segredo, o mistério e assim por diante. Então o que aconteceu? Ele foi livre ali. Quando o eu sai da frente, você começa a crescer. Então o arrependimento, aí ele vai lá e explica para Faraó: Faraó, isso aí é fácil, que é 2 ciclos de 7. Meu pai me ensinava a gente sobre isso. Ele explicou que para casar com uma esposa ficou 7 anos, para casar com outra ficou 7 anos, e para a restauração dele nas promessas de Israel, mais 7 anos. Então, isso é fácil. Ele explicou, e tanto que ele é levantado como governador. Então, nós vemos que hoje a igreja precisa retornar para o centro, entender que o evangelho não é centrado em nós. O evangelho é centrado em Cristo. Então, Paulo, as igrejas de Corinto, principalmente Corinto, mas a própria dos Gálatas e outras cartas, ele tem que corrigi-los porque eles estavam deixando o eu tomar conta. E o eu é o inimigo totalmente de Deus. Então o homem começa a tomar o controle, e tem um termo hebraico que diz que no ano de Shemitah a terra fica sem dono. Ou seja, o dono de tudo desce na terra e vê se tem alguém que é dono também para competir com ele. E o que a gente tem percebido também nesse momento da igreja do Brasil são muito justiceiros, né? Sim. A gente observa muitas pessoas uma competitividade muito grande, as pessoas buscando coisas grandes, tipo, não há mais o se validar em Deus, né? Eu recebi um vídeo aqui de uma igreja lá perto do Rio Amazonas, né? Que um rapaz aqui da igreja está fazendo um documentário lá, toda cheia de fresta, chão batido, uma Assembleia de Deus com púlpito, e ali eles pregando o evangelho. Enquanto no Sudeste, né, existe uma competição de quem vai
vai construir o maior templo, de quem vai ter mais multidão, de quem vai ter mais gente, de quem vai ter mais isso, mais aquilo. Isso é uma maneira de configurar a divisão da igreja, de como a igreja perdeu o centro que é verdadeiramente o reino de Deus e viver para Jesus, né? Isso é uma demonstração que nós precisamos nos voltar para Deus com um arrependimento realmente, como diz o profeta Joel, né? Diz o profeta Joel, né? Eu tô te chamando aqui hoje, tu sabe, nós temos um cara mestre aqui em Shemitah, que é o que tu vai fazer ainda um podcast com ele, com o Jonei, né? E muito fera no Shemitah. Muito fera, Eu tô te chamando aqui porque tu é um pastor amigo desde o momento que você chegou aqui em Florianópolis. A gente é amigo, né? E eu vejo assim, como tá difícil de se conviver essa unidade de igreja real, né? Porque o diabo, para vencer, tem que esparramar. Tem que esparramar. E Deus, como modelo de vitória, ele coloca a unidade. Como é que você tem visto isso no Brasil? Tu até viaja mais dentro do Brasil do que eu nesse sentido. A igreja brasileira, acho que mundial, mas fazendo a análise da igreja brasileira, ela está em crise, né? Por causa dessas divisões que acontecem. Então, cada um está correndo atrás praticamente do seu. E não está sabendo lidar com as diferenças entre doutrinas, opiniões, juntar força para que essa força e unidade da igreja possa romper e avançar com avivamentos propostos naquelas próprias regiões. Então, as divisões, elas favorecem todo tipo de idolatria, porque quanto mais isolado você vai ficando, mais fácil idolatrias, mais fácil questões financeiras também atrapalharem. Essas áreas que o Shemitah trabalha, a divisão, ela permite que a igreja não viva aquilo que Deus tem para viver. Então, a gente tem observado que cada pastor tem... Se a tua igreja está bem, se você está avançando, as outras perdem um pouco o sentido, e não tem que ser assim. Quando nós estamos falando de Brasil, estamos falando de nação, nós não somos pastores de uma igreja, somos pastores de uma cidade, somos pastores de uma nação. E para que isso aconteça com eficácia, tem que ter unidade, não tem jeito. Independente do que se crê, da doutrina que se tem que se andar junto. Mas é entre o eu nisso tudo, bispo. É entre o eu, de novo, onde o homem quer conduzir, quer construir, quer fazer, e ele começa, sem perceber, a acreditar que ele sozinho é bom. E a Bíblia diz que isso é o maior engano que a gente pode ter, né? Exato. E aí eu acho que entra muito também a teologia coach. Sim. Eu separo teologia coach do coach que vai ensinar na empresa o cara a ser executivo, que isso é lícito, é justo. Bispo, eu acho que, por exemplo, e é a profissão, né? Tem pessoas que fizeram alguns cursos, fizeram alguns tipos universitários que nem tratava muito de questões financeiras, por exemplo. Exato. Então tem pessoas que estão sendo instruídas mesmo, tem pessoas alinhadas, ajudadas ali. Exato. Até aí, ok. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas né? Aí entra, como o bispo está colocando, sobre a questão do coach espiritual, vamos dizer assim. Exatamente, de pegar o púlpito e tornar o púlpito uma maneira de enriquecer as pessoas, das pessoas serem poderosas, porque o coach, ele é obrigado a trabalhar o eu. Sim. O eu posso, o eu consigo, o eu vou vencer, o eu vou chegar lá. Isso tudo a gente vê nesses 2 últimos ciclos de Shemitah, um burburinho muito grande no mundo nessa área, né? E principalmente no Brasil. Eu vejo que na América isso já não é tão forte, né? Que é o que eu conheço um pouquinho mais, né? E na Inglaterra também não. Sim. Mas a gente precisa ter um retorno para Deus. Sim. E entender que Deus é o que faz a gente descansar, é o que vai fazer a terra florescer, é o que vai dar a produção que nós precisamos para o nosso sustento e alimento, e entender que somos parte de um conjunto de reino de Deus, né? Porque a gente vê aí eu estou te puxando na parte espiritual mesmo, né? Essa parte que degringola no Brasil inteiro, né? E a gente fica assustado porque é pastor com faixa na frente de igreja aqui.
tem um pecador, é pastor gravando xingamento pro outro, é pastor fazendo apologia política para cá, o outro apologia política para lá. E o que a gente não vê é as pessoas dizem assim, quem manda é Deus. Sim. A digitar na história é o Senhor. Como é que você tem visto esse movimento hoje que a gente passa por ela que não tem como não passar, né? Eu entendo isso como uma crise de identidade. Porque quando você tem crise de identidade e ela só é estabelecida, fundamentada e restaurada no Senhor, se você não buscar nela, você vai ter que buscar em outras coisas ter essa afirmação de identidade. E o brasileiro tem essa crise de identidade. É da cultura nossa. Então você acaba vendo que ele vai buscar em caminhos, outros meios, maneiras de... O poder é uma dessas coisas. Ele te reafirma quando você tem uma crise de identidade, quando você não tem a sua identidade fundamentada e sarada em Cristo, você vai precisar de algumas ferramentas, algumas maneiras de você tentar amenizar essa dor na tua alma que a tua crise de identidade está tendo. Então as pessoas começam a buscar nas maneiras, faça isso que vai acontecer, você é poderoso, você pode, entra as questões coaches, vem para mostrar nada mais que como a igreja está, bispo. Eu vejo que essas coisas que vão entrando dentro da igreja, elas só mostram que a igreja está em crise. Crise de identidade. Nossa identidade só é suprida em Cristo, não tem jeito, Ele é o centro. Enquanto nós buscarmos isso aqui vai salvar minha vida, isso aqui vai mudar minha história, se eu fizer assim, vai ser assim, na verdade, é só você olhar para dentro de você mesmo, ver o que é de errado e deixar o Senhor fazer. E eu vejo que a igreja entrou nesse ambiente de uma crise pessoal, de identidade, e essa crise quando a crise vai crescendo, nós vamos buscar fora técnicas, maneiras, métodos, poder. Que aí entra a questão política, onde a igreja começa... Eu acredito que a política é importante a igreja ter a consciência política. Eu também acho. Importante. Também acho. Mas quando ela passa uma linha vermelha, fica complicado. E essa linha vermelha, muitos da igreja passam. Por quê? Porque tem que ter uma afirmação pessoal. Tem essa crise de identidade que a Bíblia nos mostra de uma maneira muito forte. E aí a igreja começa a fazer o papel inverso. Exato. Que eu diminua para que ele cresça. Exato. Então a igreja começa a crescer. Então, quanto mais crescer, não vai encontrar nenhum método, nenhum coach, o que vai suprir sua alma. Talvez você melhore tua disciplina de tempo, talvez você melhore tuas finanças, como administrar, mas a necessidade que temos em nossa alma é só Cristo. Jamais vai ser suprida, né? E no ciclo do Shemitah, Deus vem muito forte nisso, bispo. Ele vem para chacoalhar quando o homem põe a confiança em algo que não tem o poder de sarar a alma e refrigerar trazer a identidade que nós vamos ter só em Cristo. Você pode ter um excelente pai, pode ter tido uma excelente mãe, mas mesmo eles são limitados em forjar o teu caráter, a tua vida na questão de tua identidade. Sempre vai ter uma falta, sempre vai ter uma ausência, mas aí Cristo vem e completa essa ausência que nós temos. Então eu vejo que o Shemitah, de uma maneira muito simples, para todo mundo entender, não é algo complexo, na verdade, é voltar para Deus. É voltar para analisar em arrependimento, dar uma olhada para trás, né? E um termo muito, muito forte, bíblico do Shemitah, fala de uma mulher, a sunamita, né? Que a sunamita, a Bíblia diz que ela via o profeta Eliseu passar e fala, o cara tá fazendo a obra aí, tá trabalhando e vamos fazer um quarto para ele. Aí eu falo pro marido, vamos fazer. A Bíblia diz que eles eram muito ricos, né? E então você vê que riqueza não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver quando você coloca o coração nela. E construiu, na época, para construir algo não é igual hoje. Hoje já é caro, mas na época era bem complicado. E construíram. O profeta então começou a passar e entrava lá para descansar. E ele pergunta pro ajudante dele, né? Jazi, o que ela precisa? Ela falou, não precisa de nada. Tudo bem, tá tudo certo. E na verdade ela não podia ter filhos, né? Então Jazi fala isso para ele e ele fala, né? Daqui 1 ano você vai carregar um filho nos braços. E foi. Daqui 1 ano ela estava com o filho no colo. Só que ele fala uma palavra, ele diz assim, ó, você está me tratando com tanta abnegação
que eu quero fazer algo por ti. O que é a palavra abnegação? É você tirar a tua vontade para fazer a vontade de outro. Então, você vê que aquela mulher tirou a vontade dela da frente para fazer a vontade de Deus, das coisas de Deus. E isso mudou a história dessa mulher. Que apesar de ela ter um filho no colo, 7 anos depois, esse menino foi com o pai para plantação e estava muito sol. E por que 7 anos depois? Porque a cultura judaica nos diz que entre 7 e 8 anos a criança ia já começar a aprender a plantar com o pai. 7 anos depois, esse menino tem uma dor de cabeça muito forte, volta lá para a mãe e levam para a mãe fica cuidando dele, mas ele morre, né? E ela vai lá batendo 7 anos depois daquela construção e daquela abnegação que ela teve, ela vai bater no profeta. Resumindo, o profeta vai até lá e ressuscita o menino, e o menino volta à vida. Ele volta à vida, o menino, 7 anos depois, mais ou menos, né? Aí a Bíblia diz que a sunamita está em casa, bate o profeta lá e diz: olha, pega a tua família, 7 anos depois, pega a tua família, pega as tuas coisas, porque vai vir uma fome severa sobre Israel, que vai durar 7 anos. E aí, para você ver, quando você age com abnegação nos ciclos, quando você mortifica a tua vontade para que a vontade de Deus se manifeste, você vê como que Deus vai... Você tira o teu eu da frente e vê como que Deus te levanta. Então, você vê que aquela mulher ali, profeta, bateu na casa dela, o profético bateu dizendo: vai vir uma crise, vai para tal lugar. Ela ficou 7 anos lá, neste lugar. 7 anos. Depois essa mulher de 7 anos volta para Israel. Quando ela chega lá, as terras dela, a casa, as terras, tudo a plantação dela tinha sido pego, não era mais dela, acabou. Ela vai reclamar lá no palácio. Quando chega lá, Geazi está contando a história. Eu amo essa história. Está contando a história dela. Que ressuscitou o filho dela. Falou pro rei: olha lá a mulher ali. Aí a mulher foi lá, o rei: o que aconteceu? Ela falou: não, que eu tô 7 anos longe daqui e eu voltei para cá e perdi minhas terras, perdi tudo. Eu falei: não, errado. Manda restituir a casa dela, a terra dela, as terras da plantação dela e tudo que deu de recurso de plantação durante 7 anos, restitui ela. Então você vê que essa questão bem financeira mesmo. A mulher teve abnegação na área financeira por causa das coisas de Deus. Aí você vê que passa 7 anos, o filho dela morre, mas a unção de ressurreição vem por causa só de uma ação simples. Tira o eu da frente, volta para Deus em arrependimento, coloca a tua vida nas coisas de Deus, e Deus vai mudar o teu destino, principalmente nesse ano, bispo. As pessoas entendem isso. Nesse ano é algo agressivo, é algo violento. E depois de 7 anos ali que ela fica fora por causa de uma crise que veio sobre Israel, não tinha pão, nós vemos que ela volta e depois de 7 anos é restituída tudo, a terra e até o que se deu a colheita na terra. Então você vê como que a Bíblia ela está escrita, está detalhada. Está detalhada. Eu quero encerrar esse primeiro podcast. Ele não foi tão longo, mas nós vamos fazer um podcast aqui com o pastor Dionei, com o pastor Digão junto aqui. Sim. Aí vocês esperem para ficar 4 horas para ouvir sobre jubileu, Shemitah, sobre os ciclos do mundo que vai ser para acabar. Aqui eu sou Abraão, eles são misericórdia, eles são Melquisedeque. Estamos aqui para acrescentar. E terminar com um versículo que Jesus disse: vinde a mim, todos vós os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, porque o meu fardo é suave, e o meu jugo é leve, e encontrarei descanso para a vossa alma. E essa palavra descanso significa Shabat. Isso aí. Ou seja, nós vivemos esse ciclo e vamos faz propósito de ter uma vida fiel a Deus, volte-te para o Senhor, nunca te esqueça do que nós estamos vendo para você aqui.
são sombras do que havia de vir. Está lá no capítulo 2 de Hebreus, sobre o descanso que nós teríamos no Senhor. E isso é o que nós precisamos mais do que nunca hoje. É descansar nesse Deus e pregar e trazer Cristo para dentro da igreja de fato. Você me falou semana passada algo que eu repeti ontem na pregação no centro, em que você falou, o cara chegando na igreja e disse, eu não gostei desse louvor. Poxa, hoje eu não gostei do louvor. Hoje eu não gostei do louvor. Mas o louvor não foi para ele, pô. O louvor foi para Deus. Né? Nós estamos vivendo o inverso. O egocentrismo dentro da igreja. Dentro da igreja. É muito, muito forte isso. Muito forte. Hoje em dia. Essa é uma crise que a gente vive hoje. É uma crise muito forte. E acorde, letras, emoções. Pregação, né, bicho? Pregação. Eu não gostei dessa pregação, né? Hoje eu não gostei da pregação. Então a pessoa acaba... E sendo que a pregação não é para ela. É óbvio que ela recebe os benefícios das boas novas do evangelho. É óbvio. Mas a pregação é sobre alguém. É sobre alguém, exatamente. Nós estamos falando de alguém. Que essa é a boa notícia. Que nós não podíamos, mas ele pode, né? Exatamente. Nós não fazemos, mas ele faz. É sobre alguém a pregação. E é óbvio que o beneficiado dessa pregação somos nós. Perfeito. Mas o homem agora... Daqui a pouco o pastor tem que ficar suando para preparar uma palavra para agradar o povo e massagear a alma do povo. Exatamente. Né? Mas, na verdade, a gente está falando de uma boa notícia que é Cristo. Jesus Cristo naquele povo. Então, é muito importante esse podcast aqui, Bispo, para a gente falar desse retorno aí. Desse retorno à originalidade da Bíblia, à originalidade da palavra e a centralidade de Cristo. Né? A Bíblia não precisa de uma nova reinterpretação. A Bíblia precisa de pessoas que obedecem aquilo que Deus já revelou, que está explícito ali. Obrigado, pastor Digão. Deus te abençoe. Deus abençoe a Bola de Neve. E que a gente possa estar caminhando junto aí. E breve nós vamos estar aqui gravando com o pastor Dionei também, sobre o jubileu, sobre tudo. Ótimo. A gente quer dar uma passada no Antigo Testamento com muita gente aqui, porque as pessoas hoje se esqueceram que o Antigo Testamento é o fundamento para o Novo. Sim. Né? Porque quem não tem o velho não consegue entender o novo. Deus te abençoe. Amém. Um abraço para a família. Posso falar Bola de Neve, claro. Um minutinho, Bispo, para falar uma coisa importante. Jesus, ressurreto, encontra 2 homens no caminho de Emaús e a Bíblia diz que eles estão voltando, estão desanimados, estão chateados, que estão prendendo o seu Cristo. E Jesus vem do lado deles, vai conversando. E aí só você não sabe o que está acontecendo em Israel. Ele diz quais. E aí a Bíblia diz que Jesus começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, falava sobre cada livro que falava a respeito dele. Então, quando a pessoa fala que o Novo Testamento é algo passado, Cristo, na pregação para o caminho de Emaús, começou por Moisés. Quem Jesus é em Gênesis? É aquele que esmaga a cabeça da serpente. Quem ele é em Êxodo? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi, imagina Jesus, o próprio Jesus, discorrendo em cada livro e nos profetas sobre ele mesmo. E a Bíblia diz que o coração dos dois começaram a aquecer. Então, até no Antigo Testamento, Jesus é o centro. Amém. Né? Até isso. Bispo, obrigado. Aqui, o livro do pastor... Aqui você... Aqui eu sou mais... Rodrigo Aldeia, aqui, né? tá? Mas nós conhecemos por pastor Digão, tá? Esse aqui foi lançado mais ou menos 7 anos atrás. 7 anos atrás, né? E esse aqui foi lançado ano passado. Esse aqui foi lançado ano passado. Shemitah, que eu dou uma aprofundada mais. E esse livro aqui é muito importante, até porque ele conta a história dos 70 anos que o povo de Israel ficou preso no Egito, na Babilônia. Exatamente por causa do problema de não ter seu tempo terra, né? de descansar a terra. Jeremias explicou, vocês estão indo para lá para o cativeiro, porque vocês não descansaram a terra por 10 vezes. Então 10 vezes 7, 70. E a terra vai descansar a força. Exatamente. Deus abençoe, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente. Que Deus abençoe vocês ricamente e que o amor de Deus seja sobre cada coração. Amém? Fiquem na paz.